Bom dia a todos, hoje é dia 27 de janeiro de 2010, vamos começar aí mais um warm-up. Bom, a turbulência no mercado financeiro ainda não acabou. Ontem, a Bolsa Brasileira e a Bolsa Norte-Americana fecharam em território negativo. A Bolsa Brasileira fechou com uma queda de 1,05% aos 65.524 pontos. Lá fora, o dia vinha positivo até o final do pregão. Os bons resultados da Apple, junto com a confiança do consumidor, que veio em patamar mais elevado desde o início da crise, fazia com que o Dow Jones e o S&P 500 permanecessem em território positivo. Mas, no final, de novo, a aversão ao investimento de risco fez com que o Dow Jones e o S&P virassem e fechassem em território negativo. O Dow Jones fechou muito próximo da estabilidade, com menos 0,03%, enquanto que o S&P fechou com uma queda de 0,42%. Bom, os indicadores de ontem, além da confiança do consumidor, lá nos Estados Unidos foi divulgado o House Price Index, que é um indicador que mede os preços das casas. Esse indicador mostrou aí um avanço de 0,7%, algo positivo aí para o setor na economia norte-americana. Hoje, nos Estados Unidos, temos indicadores importantes também. Temos aí os pedidos de hipotecas, que serão divulgados às 10 horas da manhã, vale lembrar que esse é um indicador semanal. O anterior tinha sido um crescimento de 9,1%. Logo, uma queda não deve ser tão importante assim para os investidores. Também teremos aí as vendas de casas novas. Esse sim deve provocar algum movimento do mercado. A expectativa é um crescimento de 3%. Esse indicador diz respeito aí ao mês de dezembro e deve ser divulgado a 1h da tarde. Mas o que deve mexer com os mercados deve ser no final do pregão, com a decisão do Federal Reserve a respeito das taxas de juros norte-americanas. Vale lembrar que ontem foi um dia de bastante discussão na economia norte-americana a respeito dos Fed Funds. Então, o Federal Reserve estaria com a ideia de mexer na taxa de forma que ela fosse um spread entre as taxas interbancárias e a taxa que o governo pagaria aos bancos e pagaria seus credores. Esse fato deve mexer com o mercado se for divulgado dessa forma, né, nessa linha de pensamento. Bom, além disso, lá fora, ontem a China começou a cobrança do compulsório, então o crédito na China deve se apertar, mas isso não deve representar aí uma queda de crescimento tão avassaladora como os mercados estão prevendo. Então as commodities ontem, por conta da notícia da China, vieram abaixo, né? Então o petróleo caiu, as commodities metálicas tiveram aí uma retração, fazendo com que a nossa bolsa, então nossas principais empresas ligadas aí a commodity, começassem a ser vistas como ativos de risco. Então, a fuga de capital estrangeira já está acontecendo nesse mês. Quinta e sexta foram responsáveis por uma saída de 1,1 bilhão de reais da nossa bolsa. É um aspecto importante a ser levado em consideração, porque mostra aí a apreensão com o mercado. Além disso, nossa bolsa, vale lembrar, né, que nossa bolsa foi a que mais subiu ano passado em termos de dólar. Então, nossa bolsa teria subido 140% quando medida em dólar. Hoje ainda é esperado o anúncio do presidente Obama a respeito do plano para a classe média. Esse plano favorece bastante o consumo da economia norte-americana. Vamos esperar para ver como isso daí vai ser divulgado no mercado norte-americano. Aqui no Brasil, também tivemos um indicador importante pela manhã, o IPC-FIP, que mede a inflação aqui no estado de São Paulo, mostrou aí um avanço de 1,16%. Esse avanço é relevante, pois indica aí uma certa pressão na inflação, que deve fazer com que o Banco Central absorva um pouco mais e mude aí o seu tom com relação à divulgação do resultado do Copom, que deve sair hoje à noite. Então, a expectativa é que a taxa se mantenha em 8,75%, a taxa Selic, mas que no comunicado o Banco Central já seja um pouco mais agressivo em relação às próximas reuniões, ou seja, ele deve voltar a subir a taxa aí nas próximas reuniões. Bom, em termos corporativos, tivemos aí o anúncio de que a Metalfrio suspendeu a sua oferta de ações. No comunicado, ela colocou que a atual situação do mercado acionário não permitiria aí a empresa oferir um bom resultado com a oferta.
né? Logo, ela suspendeu essa oferta. Mesma coisa tinha acontecido com a M. Dias Branco alguns dias atrás. Por outro lado, Eike Batista vem mais uma vez à tona, protocolando aí o pedido de ofertas da OSX. A OSX deve ser a empresa que deve fornecer o material para a OGX começar as suas operações de exploração de petróleo. Ontem mesmo, a OGX divulgou aí seus planos. A expectativa é que em 2011 ela comece a produzir cerca de 20 mil barris por dia, nada substancial, mas a expectativa é que chegue a 1,4 milhão de barris por dia em 2019. Esse número é bastante um bom número quando comparado aí com a Petrobras, que hoje produz cerca de 2,1 milhão de barris por dia. Bom, pessoal, em termos corporativos era isso que eu tinha para comentar. O futuro lá fora hoje aponta aí uma leve alta de 0,1%, mas a nossa percepção é que o mercado ainda está apreensivo e devemos manter uma continuidade aí desse movimento bastante volátil. Então, vale notar aí também que o dólar aqui no Brasil abriu em alta já hoje pela manhã, o que deve aí comprometer o início do pregão brasileiro. Mas os resultados da economia que virão, principalmente vendas de casas novas e a decisão do Fed às 5h15, deverão dar o tom aí das negociações no dia de hoje. Bom, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Bons negócios a todos e até amanhã.